Boa tarde, pessoal. O vídeo aqui do estagiário Lindolfo, a nossa disciplina sobre lei de tensões de Kirchhoff. Kirchhoff. Essa disciplina aqui, esse vídeo é de apoio à disciplina do professor Donizete, a aula do dia 6 do 5 de 2020. Só para a gente dar início, lá no site tem a aula do professor Donizete do dia 6 do 5. Se você quiser dar uma olhada lá na aula sobre as leis das tensões de Kirchhoff, você ter mais ancoramento, mais conhecimento sobre isso, para a gente realizar com mais propriedade essa prática. Então tem a aula dele lá, está lá no site da disciplina. Então, essa aqui, o intuito dela é você ter uma visão prática da lei das tensões de Kirchhoff. Então, para dar início, a gente vai montar no laboratório esse circuito aqui básico, com a lâmpada, com a tensão, com a pilha de 9 volts, com a em série com a resistência de 138 volts, 138 ohms. Esses dois componentes aqui, ó, tem lá no laboratório para facilitar nossa vida, né? Aí você liga o positivo, negativo da fonte, positivo na entrada, resistência, negativo na saída. Com isso você vai ter um circuito, tensão corrente, que liga três grandezas principais, né? Tensão, corrente e resistência, ou a potência, né, também. Aí, ó, para você fazer aquela análise sobre as leis das tensões, por exemplo, a somatória das tensões do circuito, ela vai ser menos a somatória, menos aquelas extensões do circuito, ela tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Para isso, a gente vai utilizar os multímetros para a gente medir a tensão na pilha e na resistência. Para isso, esse é o começo só, que aí no segundo vídeo você vai ver uma análise com mais fontes e mais resistência, mas só para dar início, para você começar a ter ideia que você precisa de uns pré-requisitos para você fazer a outra aula também. Então, ó, só para a gente lembrar, ó, se você lembrou daquele tipo de resistência lá, que é a resistência de fio que a gente vai usar, de 138 ohms, mas só para você lembrar que existem outros tipos de resistência, né? Resistências variáveis, o rheostato, potenciômetro, timer, a resistência de chuveiro, a resistência que tem na lâmpada de incandescente, as resistências de carbono, a de rede e as de SMD, Surface Mounted Device, que é as de computador, que é as bem pequenininhas quando você abre o computador. Isso aqui, ó, só para você ter uma ideia de todas as resistências, né, se você já não conhece, então a gente vai usar essa aqui, ó, que é a resistência de fio. Para essa aula de laboratório, além dos componentes, a gente vai precisar de fazer a medição das tensões, porque se a gente quer analisar tensões de Kirchhoff, então a gente precisa de quê? Do multímetro, ou a gente precisa do voltímetro, que mede a tensão, a unidade medida de volts, ou a gente vai usar o multímetro, que é uma mais prático. Você vai pegar, vai colocar a escala seletora, que é essa aqui, ó, essa chave aqui, ó, posicionada onde você quer medir uma tensão. Na bateria é tensão alternada. Ó, tem as escalas, onde você vai colocar é tensão alternada? Não, né? Tensão o quê? Contínua. Então você coloca essa chave seletora aqui, ó, esse setinho que posicionava onde você quer medir o quê? Tensão contínua. Aí você escolhe a escala ó, varia de 200 mili, tensão bem pequenininha, até 1000. Você escolhe a mais próxima, você não está medindo uma pilha de 9, então você coloca lá no 20. Quando você tem uma experiência com tensões maiores, se você não sabe, você sempre colocar onde? Na maior tensão, questão de segurança. Aí já que a medição vai estar, pode acontecer um erro, e vai acontecer, porque a imagem você está medindo 9 e está medindo na escala de 1000. Então a leitura pode estar com os erros. Então você se aproxima da escala, ó, mais próximo, que é de 20, e tenta medir. Se você pôr na de 2, está menor, não vai conseguir medir. Então a mais próxima aqui é o quanto? De 20. A mesma coisa acontece com a ponta de prova, tem dois cabos, um você vai posicionar sempre no com, ó, você posiciona no com, ela não vai medir tensão, aqui é o símbolo da tensão, um cabo é sempre no com, e o outro é aonde? Onde tem, você vai medir a grandeza, que no caso aqui é o volts. Então o cabo de ponta preta no com e ponta vermelha onde tem o que? A tensão. Aí, ó,
Quando você mede o aparelho, coloca tensão, você mede sempre em paralelo. Você pega o final e o início de qualquer elemento que você tiver no circuito. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ou tem um padrão de entrada, como acontece com a professora Flávia, lá, padrão de entrada de energia. Então, eu peguei uma fase e o neutro. Então, ó, se eu quero medir a tensão aqui na fonte ou na lâmpada, eu pego a entrada, ó, onde está conectado, e a saída. Ó. Então, a entrada na saída, está em paralelo. Ó. Se eu tiro ele do circuito, a lâmpada apaga? Não, ó, não tem influência nenhuma, tá vendo? Ele não faz parte do circuito. Só para você ter uma ideia, ó, pra você comparar, se você fosse medir corrente, ó, corrente, está vendo que a lâmpada está apagada? Porque o amperímetro ele faz parte do circuito, a corrente tem que entrar dentro dele, tá vendo? Ó? Entrou, aí conseguiu medir corrente, ó. Aí, ó, só que os bornes você muda lá, né? Você bota o vermelho onde mede o quê? Corrente. Tem que lembrar do seguinte também, ó. Tanto que eu sei que ele está em série, que faz parte do circuito, que se eu tirar ele do circuito, ela tá apaga. Tá vendo a diferença de quando você está medindo tensão, que está em paralelo? Uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é tentar medir corrente, tentar medir tensão. Escuta o barulhinho que vai acontecer, ó. Estou tentando medir corrente, mas sem abrir o circuito. Tá vendo? Tá vendo que a ligação é paralelo e aí os bornes estão ligados para medir o que? Corrente? Então você danifica o aparelho queima. Você não pode fazer de jeito nenhum. Aí, ó, com base nisso, ó, agora você pode fazer o quê? Ó? A gente pode agora ir lá e fazer a análise do circuito. Ó. Teoricamente, você não tem um circuito que a somatória das correntes, das tensões, ó, menos a somatória das quedas e tensões das resistências do circuito, ela não tem que ser igual a zero? Aí, teoricamente, o que a gente faz? A gente mede com o multímetro 1, por exemplo, a pilha. Tá dando quanto? 9. Agora, menos a queda de tensão em cima das resistências. Aqui, ó, com um Vzinho aqui, para mostrar que é queda de tensão. Também. A queda de tensão em cima das resistências também, ó, vamos pôr, vamos medir lá também, ó, com o multímetro. Tá dando quanto? 9, ó. 9 menos 9 vai dar quanto? Zero. Outra coisa que você pode, de acordo com a teoria também, a somatória das quedas de tensões, ela tem que ser igual à somatória ó, das quedas de tensões das resistências também. Ó. Então, 9 igual a 9. Então, está batendo com a teoria, ó, com a lei das tensões de Kirchhoff. Então, ó, outra coisa que você pode fazer de cálculo aqui para você levar já depois para lá na aula da professora Flávia, aqui assim só vai analisar a tensão, não a corrente. Aí, ó, por exemplo, você sabe que de acordo com a lei de Ohm, a corrente ela vai ser igual ao quê? A tensão dividido pela resistência. Quanto que é a tensão aqui? 9. Quanto que vai dar a corrente? Aí depois você faz o cálculo lá, mas você vai ver depois com a professora o quê? Professor Flávia, quanto vai dar? Beleza? Aí, ó, isso é para você ter o que é importante dessa aula? A gente ser, com esse circuito básico, por exemplo, só com esse circuitinho aqui, ó, já tem como você ter uma noção básica das leis das tensões típicas, que é a prova mesmo, que a soma das quedas de tensões é igual a quanto? Igual a zero. Então, ó, lembrando que o importante dessa aula para você fazer a aula prática é a questão da ligação, posicionamento das pontas de prova, as grandezas que você vai medir, que a gente começa assim, ó, com um circuito bem básico, você ir desenvolvendo até chegar no circuito mais complexo, que você vai ver agora no próximo vídeo, no outro momento, com um circuito com 3 fontes e com 3 resistências, para a gente ver depois. Tranquilo? Qualquer dúvida lá, antes de você assistir agora o outro vídeo, tem um questionário referente a essa, questionário barra problemas referente a essa aula aqui. Então você vai lá agora, faz o questionário, depois se você passa para outro momento, para outro vídeo. Qualquer dúvida também você entra em contato pelo WhatsApp, já que é a semana de recuperação, não tem um dia certo. Então você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente abre uma sala do Google Meet para a gente discutir esse assunto aqui também. Obrigado e bons estudos.